E nós vamos partir para a conversa com André Mussamo, é o presidente eleito do Miss Angola. Muito boa tarde e seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Exatamente. Mesmo antes de olharmos aqui para os assuntos à volta da liberdade de imprensa, vamos olhar um pouco para este assunto que acabamos de ver. O jornalismo passa muitas vezes por isso, não é? Doarmos-nos à nação, doarmos-nos ao nosso trabalho, independentemente de qualquer situação, seja diante de uma pandemia, de uma guerra ou de uma outra coisa qualquer. Por isso é que quase sempre, quando se ensina jornalismo, muito mais do que a habilidade no texto jornalístico, é também preciso estimular a vocação, porque estes fenómenos só podem ser encaixados por um ser, por uma alma, que se doa a si mesmo, porque só assim é que é possível vencer o medo. Não é que a gente não sinta medo, todo ser humano, é da natureza humana, sentir este elemento que se chama medo. Mas quando, por vocação, a missão que nos chama é maior, acontecem coisas como estas. Devemos elogiar e felicitar os profissionais que todos os dias têm que andar por estas estradas, por essas ruas. O Centro de Imprensa Aníbal de Melo é um grande exemplo de como, por vocação, os nossos colegas estão ali entregues ao risco, inclusive, para cumprir o seu propósito profissional. Parabéns a todos. Exatamente. André, felicitá-lo já agora pela eleição. A presidência do Instituto é recente. Seja bem-vindo. Infelizmente, logo encravado com esta pandemia mundial. Exato. Um grande desafio que aqui associa-se também àquilo que são as questões ligadas à área, mas a pandemia acaba até certo ponto por trazer aqui alguma responsabilidade a mais. Vamos agora então olhar para aquilo que são os dados. Anualmente a organização Repórteres Sem Fronteiras faz, portanto, o ranking da liberdade de imprensa pelo mundo, mas um olhar particular à realidade angolana é o que vamos fazer hoje. A nível do país, neste intervalo, maio de 2019, maio de 2020, o que é que os dados avançam à volta da liberdade de imprensa? Isso nos deu de destaque 3 posições. Portanto, certo. Em maio, no ranking anterior, estávamos na posição 109, agora estamos na posição 106. É um pequeno progresso, mas naturalmente não estamos satisfeitos, nem nos devemos dar por satisfeitos com uma progressão a este ritmo. Exato. Entretanto, como se diz, o caminho faz-se caminhando e temos que continuar persistentes, bater ali onde devemos bater, pedir ali onde devemos pedir e, em conjunto, a ver se esta caminhada rumo à melhoria da posição de Angola nesse ranking internacional ocorra com uma celeridade mais ao nível das nossas expectativas. Portanto, não conseguimos grande coisa, mas grão a grão, a galinha enche o papo, como diz o ditado. Exato. E quais são os principais entraves que o MISA e os jornalistas angolanos enfrentam neste momento para que possamos subir mais posições ainda? Ora, antes de analisarmos Angola, temos que olhar para o contexto internacional em si. Primeiro temos que enaltecer que, por esta altura, como acabou de referir a peça anterior, não temos danos fatais a lamentar, tanto em consequência de contágios por essa pandemia que nos assola ou por outras razões de profissionais no exercício da sua missão. Já é muito bom. Angola não está na estatística mais negra dos Repórteres Sem Fronteira, e ainda bem que é assim. E, felizmente, também nos últimos 12 meses não consta, do ponto de vista estatístico, o registro de alguma detenção ou cadeia de um profissional. Melhor, e oxalá que continuemos nesta caminhada. Certo. Entretanto, quando olhamos para a periferia, e a nossa periferia é a SADC, aliás, o MISA é uma organização que está presente nos diferentes estados da região da SADC, ali é que começa verdadeiramente o problema que devemos olhar com olhos de ver em Angola. Exato. A Namíbia, nosso vizinho aqui a sul, está na posição número 23 do ranking mundial, ou seja, a Namíbia é o número 23 e nós somos o número 106. Se pudermos buscar outros indicadores comparáveis connosco, podemos citar o caso de Cabo Verde. Cabo Verde é um país que fala a mesma língua que nós, instituiu a sua democracia mais ou menos no mesmo período que nós, também vinha antes de um regime de partido único. Entretanto, tem a variação de que Cabo Verde não teve depois
guerra civil para afetar todo o desenvolvimento, mas é comparável conosco. Isto para não citarmos exemplos de Portugal, do Brasil e outros que falam a mesma língua que nós. Então a questão é, o que é que estamos a fazer de tão mal, ou o que é que não estamos a fazer para estarmos tão distantes daqueles com quem nos podemos comparar? Já agora pode responder. Pois então, desculpa. É? Agora, ela pode depois de fazer essa contextualização, pensamos nós a nível do MISA que o que estamos a fazer de errado é ainda, apesar da vontade no arranque do mandato do atual Presidente da República, um degelo que aconteceu na relação com o jornalismo e na gestão da liberdade de imprensa, pensamos que as coisas não mudaram muito. Para além de passos assinaláveis como maior abertura na imprensa pública, alargamento de corporações que vinham solicitando desde há muito tempo, como a emissão da rádio da Igreja Católica, a atribuição de mais licenças para determinados projetos de comunicação e um pouco estamos aqui na Palanca, apesar de ser anterior à entrada do novo presidente, mas é um projeto que se alarga no âmbito desta abertura, deste degelo. Pensamos nós que continuamos a não dar os passos à velocidade desejável. E isto estamos a falar ainda só de um cenário a nível da capital do país, porque quando saímos de Luanda, quando mais nos afastamos de Luanda, pior é o cenário. Temos províncias neste país em que a única rádio que se ouve é a rádio pública, ou seja, o cidadão não tem a opção de escolha. Em Luanda até podemos, há uma rádio que não está a me dar o que quer, basta pegar no comando e fazer zapping por aí e temos alternativa. Há províncias, na sede provincial, isto não é possível. Felizmente agora a Rádio Eclésia largou a sua estação, há a alternativa da Rádio Eclésia, mas a questão que se coloca é que a nível das restantes 17 províncias não há pessoas, não há investidores interessados em abrir uma pequena rádio que seja. A nível dos nossos municípios, alguns deles até com um grande desenvolvimento, ou perspectiva de desenvolvimento econômico, não há um investidor interessado em abrir uma pequena estação em FM, nem que seja uma rádio musical. Pensamos que existem estes desejos, existem estas vontades, mas os mecanismos em si, a falta de transparência no processo de licenciamento deste tipo de negócios, porque na comunicação social também é, acima de tudo, um negócio, ali começam a entravar os mecanismos. Quando se vai no aspecto do exercício em si da profissão, também embarramos na falta da abertura das fontes, que é um problema crônico na relação jornalistas e a dependência às fontes. Continuamos a ter esta questão de cartas para chegar-se a um dado, ou seja, ainda há essa burocracia, aguardar a autorização do superior hierárquico para que uma certa entidade conceda uma entrevista ou fale, enfim, continuamos a viver com menos ênfase fenómenos do passado. E acho que está na altura de sentarmos todos, não só nos criticarmos, mas sentarmos, juntarmos sinergias, poder instituir de sociedade civil, nós os profissionais mais interessados neste degelo e dizermos, meus senhores, o caminho é este. E se partirmos então para uma caminhada em conjunto, em concertação, pensamos nós que poderemos tão rapidamente dar saltos em ranking como este do Repórteres Sem Fronteira e tantos outros que são publicados pelo mundo afora, porque são rankings para os quais devíamos olhar com olhos de ver, porque eles contribuem para a boa ou má imagem do país. Exato, mas é uma preocupação que acentua-se mais ainda às fontes institucionais, não é? Esta questão do fechamento das próprias fontes. Este é um velho problema. A lei da imprensa até obriga as fontes a falarem. Não é? Era expectável que, com a instituição de gabinetes de comunicação institucional e imprensa, houvesse mais facilidade, houvesse mais abertura dos nossos órgãos da administração pública. Mas para determinados órgãos, parece que a criação deste gabinete tornou-se muito mais ainda grande a montanha da barreira para se chegar à fonte. Certo. Quando se vai às províncias, temos uma categoria de funcionários públicos quase que inacessíveis, os governadores provinciais. Os governadores se falam tanto, é para a televisão, porque felizmente a televisão é
E é esta menina bonita na comunicação social que a gente gosta de sentar no sofá e ver-se ali à noite no noticiário principal. Porque depois falam ao seu gosto, falam segundo as suas vontades. E isto depois tem consequência, deixa ao vice-governador, aos administradores municipais, ao chefe do distrito e por aí em diante. Então, o que é que resta para os jornalistas? Continuarem a obedecer princípios fundamentais para escrever o texto jornalístico, que é consultar fontes, que é cruzar dados, informações, verificar com uns e outros. Resta pouco. Se dedicar algum tempo de atenção a ler matérias que são publicadas na imprensa escrita com as devidas aspas, há de ver que há sempre este recurso: contactado Y não atendeu, contactado Y prometeu responder, etc. Seria bom que não tivéssemos que fazer recurso a este dispositivo de justificar que uma fonte não aceitou falar. Mas, infelizmente, esta é a nossa realidade. Assim, certo. E mesmo já para terminarmos a nossa conversa, em tempo de pandemia, olhando para aquilo que é a comunicação feita pela Comissão Multissectorial, como é que avalia a mesma? Que nota é que dá? Olha, a Covid-19 é uma coisa que em todo o mundo, desde as nações do primeiro mundo, as últimas, apanhou todo mundo com as calças na mão. Ninguém estava preparado, ninguém tinha um mecanismo, um dispositivo preparado para responder a isso. Então, a cada dia é um ajuste às necessidades. Eu penso que o pouco que temos está a ser o razoável, se bem que há motivos de nos queixarmos um pouco do aperto das barreiras policiais, que chegam notícias, principalmente do perímetro fora de Luanda, de profissionais que, mesmo exibindo documentos de identificação, declarações das suas empresas, ainda têm alguma dificuldade de lidar com o pessoal das barreiras policiais. De Malange mesmo, ontem chegou-nos uma denúncia de um profissional que se dirigia à estação de rádio para a qual trabalha e foi simplesmente barrado e o agente prometeu-lhe, caso insistisse, que lhe mandaria engolir a declaração que ele exibia. Aconteceu no Lubango, no início, em que colegas nossos que tinham que fazer turnos foram impedidos, mas o que fazer? Temos que nos ajustar todos. Exato. Não é mais do que reclamar, andarmos aqui a choramingar pelo leite derramado. Devemos enaltecer esse espírito de resiliência que os profissionais têm, ajustarem-se, saberem reagir, nem que for a pedir favores para, em última instância, ir salvar a pauta, chegar ao ponto desejável e cumprir, porque no final do dia há um público à espera para ser informado e ser informado com dados verificados, dados confirmados. É este espírito que gostaríamos de enaltecer, sem naturalmente querer dirigir críticas a esta ou aquela instituição, porque estamos todos a aprender a gerir esta crise que nos caiu cabeça acima e temos simplesmente que nos ajustar a ela. Exato. André Mussamo, muito obrigado por ter vindo ao Domingo Informativo da Palanca TV e queremos contar consigo em próximas oportunidades aqui no nosso canal. Muito obrigado. Deixar aqui um abraço muito especial a todas as mães do mundo, porque Exato. Hoje é uma data que coincide, Dia da Liberdade de Imprensa, mas também de todas as mães. Exato. Então, a todas as mães desta Angola e deste mundo, um forte abraço, um beijo. Muito obrigado. Sabemos que já não tem mãe, mas tem a sua sogra tenho como a minha uma sogra mãe, como mãe e todas as outras mães. Quer deixar uma mundo. mensagem para ela, assim, Sim, em particular? Muito em particular. Eu perdi a minha mãe muito cedo, como disse aqui em off, mas quase que tenho uma mãe adotiva que vive no meu agregado familiar. Por esta altura está a ver a televisão, então eu chamo-lhe de Velha Antonica e assim que ela gosta. Um beijo muito forte para si, Velha Antonica. Daqui a pouco estou ali em casa. Até já. Até já, então, e muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Nós vamos fazer desta forma o nosso primeiro intervalo. Estivemos a conversar com o jornalista André Mussamo, que é também presidente eleito do Miss Angola, e os dados à volta da liberdade de imprensa pelo país e pelo mundo foi o acento tónico da nossa conversa neste Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Volto connosco já a seguir.